Pastor, na saída do intervalo eu estava falando que a gente ia falar sobre amor agora aqui nesse... Vamos começar por aí. O senhor é transferido de Minas para o Rio de Janeiro. E é lá que o senhor conhece a Zezé. E foi, assim, uma coisa muito inusitada, né? Porque o senhor estava contratando, na verdade... qual era a vaga? Era uma recepcionista? Caixa da loja que nós tínhamos lá no Rio de Janeiro. Eu fui transferido para a mesma função que eu desempenhava lá em Minas, em Juiz de Fora, onde eu comecei as minhas atividades na organização adventista. Só que era um departamento muito maior, atendia o estado do Rio, uma capital grande. E na época era o maior do Brasil, não era? Era o maior do Brasil, era a maior associação da organização adventista, considerando por estados a maior do Brasil. E nós precisávamos de uma pessoa para o atendimento da loja. E eu era responsável pela seleção. E eu estava procurando uma jovem, simpática, inteligente, que pudesse assumir esta vaga. E ela foi até o escritório onde eu trabalhava, procurou o diretor do departamento, ele disse assim, quem cuida disso é o gerente do Serviço Educacional Lar e Saúde. E ele disse assim, tem uma moça aí, eu acho que você vai gostar, porque ela é de boa aparência. Esse não era o requisito principal, claro, mas para o atendimento sempre ajuda. Ela veio até a minha sala, eu fiz uma rápida entrevista com ela, pedi que ela datilografasse lá uma folha com algumas informações, e ela, na verdade, preenchia todos os requisitos. Estava fazendo faculdade. Os requisitos como atendente lá de caixa ou como esposa já? Não, como atendente. Só que tinha um problema, ela morava muito longe. E nós tínhamos alguns funcionários que moravam longe, lá na Baixada Fluminense, e chegavam atrasados. Era enchente, era engarrafamento, era greve. E eu não queria mais uma que morasse longe. E eu procurei uma outra opção. E não apareceu alguém com as qualificações da Maria José. Eu então fiz o contato e ela veio trabalhar. E ela, inclusive, quebrou alguns paradigmas, porque eu percebi que o atraso não era por conta de engarrafamento, existiam outros motivos. Ela sempre dedicada, sempre pontual. E eu fiquei observando, não apenas pelo excelente trabalho que ela fazia, mas por ser uma pessoa muito simpática, todas as pessoas que passavam na loja gostavam muito dela, ela era muito elogiada, e eu, respeitando a distância de alguém que era responsável pelo trabalho dela, esperei o momento certo. E no dia que eu a procurei, nós começamos a namorar. Ela me contou aqui para a nossa produção, o seguinte, que num primeiro momento não foi uma paixão à primeira vista, né? O senhor foi... Não, foi observando. Tanto o senhor observando, quanto ela também, nenhum dos dois foi uma paixão à primeira vista. Mas logo que o senhor começou a ter um interesse por ela, teve um passeio lá do escritório, o senhor fez que colocou ela no seu carro. Até isso apareceu aqui, Wagner. Vocês foram longe. Nós estávamos num treinamento num final de semana. Tínhamos ali em torno de umas 30 pessoas que trabalhavam no departamento que eu era responsável, né? Várias pessoas que trabalhavam nas lojas, que trabalhavam também nas equipes de vendas da chamada comportagem, que era o departamento que nós cuidávamos. E quando foi embora, as pessoas foram de carro, então foi 3, 4 em cada carro. E eu disse assim, não, eu vou fazer a escala. E eu fiz a escala e coloquei ela no meu carro. E as outras pessoas que foram iriam descer primeiro do que ela. Então eu já armei para que ela fosse a última a ser deixada em casa. Estava todo o esquema. Estava todo o esquema. Pastor, por falar em armação, uma boa armação. Uma boa armação. Bem intencionada. Acho que tem uma outra aqui que é ótima, super bem intencionada também. Vocês se casaram muito novos. A Zezé tinha 20 anos, o senhor 23. E namoramos só 8 meses. Só 8 meses? Exatamente. Olha, mas não é aconselhável, né? Pode namorar um pouquinho mais. É que vocês já viram ali todas as facilidades. Foram vários fatores que contribuíram para uma decisão rápida. Eu não recomendaria isso para minha filha de forma alguma, nem para nenhum jovem. Mas foi isso que aconteceu. E deu super certo. Bom, agora, parece que o senhor, já com a cabeça de administrador que tem, organizado, o senhor marcou a data do casamento sem antes ter contado para ela que essa era a data. Ela diz até hoje que eu nunca pedi em casamento, você acredita? É mesmo, pastor? Você nunca pediu em casamento, você marcou a data do noivado, marcou a data do casamento e só foi me comunicando. Ela não teve nem tempo de dizer o contrário. Nem tempo de dizer o contrário, Wagner. Na verdade, hoje é comum, né, os jovens montarem todo aquele esquema para o dia de pedir em casamento, entregar ali um anel, isso é muito bacana. Na verdade, já aconteceu, mas de uma forma diferente, porque nós unimos as duas famílias, a família dela com as irmãs, com a tia,
eu também com a minha família, e fizemos um noivado da moda antiga, junto com os pais, o meu pai me entregando a aliança, a mãe dela entregando a aliança para mim, e houve esse pedido de casamento de uma forma diferente, mas ela me cobra. Você não me pediu em casamento, você foi montando o esquema e o casamento aconteceu. Mas sabe que o meu noivado também foi desse jeito, foi a moda antiga, tava A todo moda mundo lá e antiga, tal, verdade. mas a Nani pelo menos nunca falou que eu não pedi, então vamos ver, né? Ela aceitou aí tranquilamente. Agora, pastor, depois disso, vem a Tayane. Como é que foi esse momento de se adaptando ainda na carreira profissional, vocês ainda bastante novos, e aí surge a filha. Como foi se tornar pai? Wagner, pai é a coisa que completa o ser humano. Todos devem ser pais e todas as mulheres devem ser mães. Claro, a vida pode criar circunstâncias onde isso não aconteça, mas eu diria que é o plano de Deus. Porque a gente pensa que a gente educa os filhos. Na verdade, os filhos é que nos educam, porque a gente fica se disciplinando o tempo inteiro para dar um bom exemplo, para cuidar, você cuida disso, você cuida daquilo, é horário, alimentação, as amizades. E foi um momento, assim, marcante na minha vida, na vida da minha esposa. Inclusive, eu reconheço o sacrifício que ela fez. Ela fazia faculdade, ela parou de estudar, se dedicou à filha, e eu ainda não havia me formado. Na verdade, eu havia me formado e resolvi fazer uma segunda faculdade, eu entendia que era necessário para o meu trabalho, e ela foi firme, foi uma mãe determinante, extremamente dedicada, abandonou o trabalho dela, abandonou a faculdade para cuidar da filha. E a Tayane, ela nos completa. Não existiria uma filha tão perfeita para nós dois como é a filha que nós temos hoje. Então foi a maior experiência da minha vida, foi aquele momento de ter uma filha. E um detalhe, eu queria uma menina, Olha, mas eu não falava. contrariando a maioria dos homens aí, que sempre quer um filho homem. Exatamente. E nós não fizemos, aliás, não optamos por saber o sexo antes. Descobriram no nascimento? Na verdade, poderíamos, mas não optamos por não saber, deixar para o dia do parto. Gente, como são 9 meses de curiosidade, Exatamente, assim? de curiosidade. E foi aquela emoção. Eu estava filmando o nascimento da minha filha. Foi uma cesárea e eu tive a alegria de estar ali filmando, firme e forte, né, Mário? Aquele momento. Deve ser uma tremedeira esse vídeo. E quando surgiu aquela criança, e o médico, muito amigo nosso, doutor Gideon, falou, e é uma menina, hein? Emoção total, completa. Sonho realizado. E um sonho realizado. E eu louvo a Deus pela filha que Ele deu para mim, para Zezé. Uma bênção. Pastor, olha, tem muita história para contar aqui. Eu quero chegar num lugar que para mim é incrível da sua história. Eu já tinha ouvido isso, o senhor me contou essa história pessoalmente, porque o senhor foi trocando de lugares, inclusive recebeu um chamado para trabalhar no norte do Brasil, mas nesse momento o senhor não aceitou porque o seu pai havia sido diagnosticado, né, com câncer. Câncer, né? Isso. E aí o senhor falou, olha, agora vai ser complicado, tá tão longe dele. Então o senhor acabou, no final das contas, resumindo aqui a história, voltando a trabalhar em Juiz de Fora. E aí, toda a sua família, sua mãe, seus irmãos, todos já haviam sido convertidos na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Todos já tinham aceitado a sua verdade, menos o pai. Menos o pai. E aí o que acontece? O senhor é chamado para fazer uma semana de oração em Juiz de Fora e o senhor vai lá, a Pedra de Açúcar, vai lá e convida o pai para que ele participasse dessa semana de oração. Conta pra gente como é que foi isso. Sobre essa história do norte do Brasil, 3 dos líderes da área financeira que trabalhavam aqui no território, que era o líder local, o líder regional e o líder do continente, insistiram para que eu fosse. E era uma, vamos dizer, promoção. Eu iria ocupar uma função de maior responsabilidade. Na verdade, não era uma promoção financeira, mas eu assumiria uma responsabilidade maior. E eu disse não. Eu era o filho caçula. Como eu disse, o filho que tinha mais identidade com o pai, mais proximidade do pai. E eu tinha medo de ir para o norte e depois não ver meu pai com vida porque a doença foi se agravando. Mas como os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, eu morava no Rio, perto de Juiz de Fora. 3 meses depois dessa possibilidade de ir por norte, eu fui nomeado para a mesma função na cidade de Juiz de Fora. Naquele escritório onde eu comecei, que cresceu, se desenvolveu, eu voltei como responsável daquele escritório na área técnica, área financeira.
E quando chegou o mês de julho, os pastores estavam indo fazer a chamada semana de oração, eu disse assim, eu quero fazer na igreja onde os meus pais moram. Foi uma igreja que eu, inclusive, ajudei a fundar aquela igreja. E fui preparando cada mensagem como se somente meu pai fosse assistir. Eu insistindo para ele ir. Ele quase não ia à igreja, ele quase não saía de casa, porque meu pai foi um homem forte, um homem que falava grosso, um homem assim, bem robusto, e a doença foi consumindo. Ele quase não saía de casa. E ele foi, Wagner. No primeiro dia, no segundo, ele foi toda semana. E naquela semana, ele foi tirando o orgulho, jogou o cigarro fora, jogou a bebida que ele tinha em casa fora, mesmo com câncer na laringe, ele fumava e bebia. Naquela semana, ele foi transformando a sua vida. E ele foi acompanhando a minha mãe, cantando, e no momento final daquela semana, quando eu fiz um apelo para que aqueles que ainda não haviam entregado a vida para Cristo fizessem, ele vem à frente, antes de eu terminar, ele me abraça e disse as palavras mais lindas que um filho poderia ouvir de um pai. Eu quero estar nesse céu que você tanto prega e amar esse Jesus que você tanto ama. Pastor, como é ouvir isso? Como é pregar para o pai sabendo que possivelmente são os últimos momentos, o momento que ele pode realmente tomar a decisão e estar no céu? Foi difícil. Viver aquele momento, o meu pai doente, indo para o fim da vida e ver renascendo um novo homem. A minha dor de saber que o meu pai poderia partir, ela se tornou realidade 15 dias depois. 15 dias depois que ele entregou a vida dele para Cristo, eu perdi o meu pai de uma forma assim muito difícil, principalmente para minha mãe, que ela morreu nos braços dele. E nessa ele história, morreu nos braços dela. Desculpa, ele morreu nos braços dela, desculpe. E havia essa história, ela tem todo um drama muito grande pelo sofrimento da minha mãe. Porque minha mãe foi agredida por ele quando ele estava fora de si, porque ele era uma boa pessoa, mas a bebida transtornava a sua vida. E aqueles braços que tantas vezes carregavam as marcas da violência, abraçaram meu pai quando ele sangrava no colo da minha mãe, e a minha mãe disse para ele, nós vamos estar no céu com os nossos filhos. Ele acenou com a cabeça, ele segurava uma bacia porque a veia, a aorta arrebentou, e ele assinou com o braço, com a cabeça, dizendo sim, a bacia caiu, a minha mãe colocou ele nos braços, ela já havia ligado para minha irmã, quando a minha irmã chegou, que morava em Juiz de Fora nessa época também, ele havia falecido nos braços da minha mãe. É muito duro recordar isso, porque a saudade é muito grande, a gente sofreu bastante, mas eu digo com toda certeza, Wagner, foi a maior experiência da minha vida, porque eu fui o filho que meu pai quis ter. E eu acredito no meu íntimo que eu nasci com uma missão, pregar para o meu pai. E eu digo o seguinte, a minha missão foi cumprida. O filho querido, a pedra de açúcar, foi o instrumento que Deus usou para evangelizar a vida deste homem. E ele ouviu as minhas palavras e talvez ele não teria ouvido de outros. Então, eu digo o seguinte, Wagner, a minha missão já foi cumprida. Eu nasci para pregar para o meu pai. E, na verdade, o que Deus está me dando aqui na terra é a oportunidade de contar essa história que você me deu a oportunidade hoje aqui de contar. É uma história lindíssima. E uma grande protagonista dessa história é a sua mãe também, porque que mulher de fibra, né? Que mulher de fibra e que mulher de fé. Durante esta vida de sofrimento da minha mãe, algumas vezes eu perguntei para ela, mãe, como que a senhora aguenta? Eu perguntava para ela, por que a senhora nunca deixou o pai? E ela, com a voz serena, dizia, o nosso pai precisa mais do nosso amor do que nós do amor dele. Então, o exemplo da minha mãe fez com que eu nunca se voltasse contra o meu pai, nem o meu irmão. Nós sempre suportamos tudo aquilo pelo exemplo da minha mãe. Isso é muita sabedoria. Então, a vida de fé, de perseverança, de coragem que a minha mãe teve em acreditar que seria possível a transformação dele, fez com que nós permanecêssemos firmes ao lado dela, ao lado dele, acreditando de que a transformação da vida dele seria possível. A doença veio, é verdade. A doença, de certa forma, tirou do meu pai um pouco daquela arrogância, daquele orgulho que ele tinha. Um homem muito bonito, um homem próspero, um homem que tinha muitos amigos, um homem, de certa forma, autoritário. Ele tem o apelido de Geraldo Barão, assim que ele era chamado pelos colegas na rua, porque ele era um homem que gostava de andar bem arrumado, um carro muito bonito, mas para viver a vida dele lá fora, para ter a vida de aparência que ele tinha.
E essa transformação foi acontecendo na vida dele. A doença ajudou ele a tirar esse orgulho. Deus permitiu que ele passasse por isso. E através do exemplo da minha mãe e através da nossa dedicação como família, hoje nós temos a grande esperança do reencontro. E ele vai acontecer com toda certeza. O meu pai, ele descansou em Cristo. Amém. Pastor, vamos ver umas fotos? Olha, tem fotos também? Wagner, eu já tive vontade de chorar aqui. O pior é que eu também. Ó, deixa eu começar mostrando essa aqui. Olha só. Tem um Antônio Tostes aqui bem pequenininho, ó. Olha aí, Wagner. Quem são? Pequeno. Pois é, aqui ao meu lado esquerdo da foto, aqui no canto inferior esquerdo, está eu, caçula, o meu irmão do outro lado, as duas irmãs, o meu pai e a minha querida mamãe, em frente à casa onde eu fui criado, onde eu vivi minha infância. Legal. Aí está, né, o filho caçula no colo do pai. Interessante, aí atrás tem um caminhão que ele trabalhava com ele, os primeiros anos da minha vida, e eu passei boa parte da minha infância assim, porque meu pai chegava em casa do trabalho, ele me pegava, colocava assim no ombro e levava para o botequim onde ele ia beber cachaça, e eu ficava comendo cocada junto com ele, ele me colocava sentado em cima do balcão. Tal era a intimidade e afinidade que nós tínhamos. Pai e filho. Né? Exatamente. Aí tá aqui o grande dia, marcado pelo senhor, a Zezé compareceu lá, não teve jeito. Compareceu e entrou pelo corredor da igreja cantando, eu te amo e por isso estou aqui. Foi mesmo? Ela entrou cantando? Como ela conseguiu, pela fibra, segurou firme e cantou naquele dia. E a letra da música começa assim, eu te amo e por isso estou aqui. Foi um dia glorioso na nossa vida, né? De muita bênção de Deus. E o senhor se segurou firme lá no altar ou chorou quando começou a ouvir o eu te amo, eu te amo, eu te tremia amo? o tempo inteiro, viu, Wagner? Eu resisti ali, firme e forte. Tá ótimo. Esse aqui é um dos seus primeiros batismos, pastor. Logo que o senhor foi ordenado ao ministério. Pois é, Wagner. Encontraram esta foto em 1986. Eu já tenho mais de 20 anos como pastor ordenado e estou no 35º ano de serviço para a igreja. Né? Depois que eu comecei o trabalho, 13 anos depois eu fui ordenado ao ministério. Aqui está a filhota, Tayane. O fruto do amor do Toninho e da Zezé. Aqui a gente tem uma foto da Tayane com os avós, os seus pais. Uma das últimas fotos do meu pai, aí com a minha mãe segurando a Tayane, é isso mesmo, segurando a Tayane. Aí está a minha heroína, meu exemplo de vida, minha querida mãe, uma mulher de fé, de coragem, um exemplo para todos. Wagner, eu nunca vi minha mãe reclamar, nunca. E ela teve motivos, né? Teve motivos. Sempre que eu ligo para ela, tem uma palavra de estímulo, de motivação para a vida. Aqui temos Antônio Tostes, atleta, correndo. Pois é, esse é o meu hobby hoje, né? É o que me tira o estresse, é fazer a minha corrida. Rede Novo Tempo de Comunicação, onde a gente está aqui hoje. Eu queria encerrar com essa imagem aqui, pastor. Como foi ser eleito para administrar uma rede de comunicação, sem inclusive, na época, conhecer muito de como funciona a área, né? E depois ainda se torna apresentador de televisão, dando dicas para a gente aí de como ter uma vida financeira saudável. Como foi superar esse momento da dúvida, de tentar descobrir e hoje a concretização do que é a Rede Novo Tempo de Comunicação sob a sua administração? Wagner, estar aqui é um privilégio. Estar no Novo Tempo, eu diria que é uma honra muito grande para mim, porque a Novo Tempo ela tem uma missão. Ela é uma agência de evangelismo, ajuda as pessoas a terem as suas vidas transformadas na saúde, nas finanças e também na questão espiritual, restaurar relacionamentos. Estar aqui conduzindo uma instituição com tantos talentos, com pessoas tão dedicadas, esses jovens que estão aqui nesses estúdios, que poderiam estar fora, decidiram estar aqui, é um privilégio. Eu, na verdade, sou um facilitador. A Novo Tempo é o que é, graças a todos que aqui estão. Então, eu me sinto um privilegiado de fazer parte desta equipe. E apresentar o Saldo Extra foi um furo na minha vida, nunca imaginei você nunca deve ter se imaginado, né? E, na verdade, eu tenho levado, graças ao apoio da equipe da TV, da direção, dos produtores. Estar na Novo Tempo é uma honra, é um privilégio. E tudo que eu peço a todas as pessoas que assistem, aqueles que estão nos acompanhando agora, né?
que orem por esse ministério que é maravilhoso, por mim, por você, por todos que aqui trabalham. Muito bom. Pastor, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu tenho certeza que muita gente que acompanha o senhor pela televisão realmente sabe aqui do seu trabalho como administrador dessa rede, como diretor dessa rede, não conheciam muitos detalhes da sua história, que é muito rica. Foi muito bom que o senhor compartilhou essa história com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Wagner. Foi um prazer muito grande. Eu imaginava uma outra entrevista que ia conduzir para o trabalho, mas foi bom compartilhar um pouquinho da minha vida. Eu espero que aqueles que estão aí nos assistindo em casa, que possa ser, de certa forma, um exemplo e uma ajuda para a sua vida também. Siga firme, com fé, ame a sua família, porque é tudo de mais importante que a gente tem.